Olá! 12 por 8, 11 por 6, 9 por 5. O que é considerado uma pressão arterial normal e pressão alta? A hipertensão vem se consolidando como uma epidemia no mundo. E nem os jovens estão livres dessa condição. O mais perigoso é que muitas pessoas têm hipertensão e não sabem. Isso porque ela pode ocorrer de maneira assintomática. Mas é importante lembrar que a hipertensão arterial é um fator de risco para doenças cardiovasculares e outras complicações de saúde. E se a hipertensão é sintomática, será que o ideal então é medir a pressão regularmente para se ter controle? Existem situações em que a pressão se eleva, mas o diagnóstico não é de hipertensão. Então, como diferenciar essas flutuações da hipertensão arterial? E quem tem a pressão muito baixa, corre algum risco? Essas são algumas perguntas que serão debatidas no nosso programa de hoje. E lembre-se que a sua dúvida também pode ser respondida. Então, a partir de agora, seja bem-vindo, fique com a gente. Está no ar, Pense Saúde. Para falar sobre hipertensão arterial, estão conosco hoje os cardiologistas Dr. Evandro Guimarães de Souza e a doutora Marildes Luiza de Castro, ambos cooperados da Unimed BH. E, como eu falei, você pode participar do nosso programa mandando a sua pergunta, dúvida, comentário ou até mesmo depoimento sobre hipertensão. O número nosso de contato é 3209-0119. Você pode também comunicar com a gente por e-mail, que é saude@tvhorizonte.com.br. E não se esqueça de curtir a página da TV Horizonte no Facebook e ficar por dentro dos temas do nosso programa. Eu começo agradecendo a presença de vocês aqui no programa. Eu falei, hipertensão é uma situação que vem crescendo e se tornando cada vez mais frequente no mundo todo, doutor Evandro. Com certeza, Márcia, em decorrência exatamente da própria nossa qualidade de vida hoje, dos aspectos sociais, dos aspectos alimentares, né, nosso erro alimentar, nós temos uma epidemia hoje de sobrepeso, de obesidade no mundo, nós temos as pessoas que fazem uma ingesta excessiva de sal, como passamos anteriormente, e nós vimos o senhor comentando o alimento fora de casa, o almoço no self-service, é um lugar que é difícil você ter um controle da alimentação em relação ao sódio, em relação ao colesterol. Então, são vários fatores que realmente predispõem você ter o aparecimento da hipertensão arterial. Para a gente entender, então, hipertensão, acho que é importante a gente entender pressão arterial. O que é, como ela funciona e o que significam esses números que a gente fala, 12 por 8, 120 por 80, o que significa isso, doutora Maria? Pressão arterial, a definição a pressão, é a força que o sangue exerce nos vasos sanguíneos quando ele está circulando, passando pelas artérias, para levar o sangue oxigenado para os vários tecidos do organismo. E essa força, ela existe quando a gente mede a pressão, por exemplo, igual você falou, 12 por 8. 12 é a máxima, na hora que o coração contrai e ejeta o sangue. E logo em seguida ele relaxa para se encher de sangue oxigenado, que aí vem o que a gente chama de mínima. É quando o coração está relaxando, recebendo sangue. Então, na hora que ele contrai a máxima, ejeta um volume de sangue, né? Faz uma força e relaxa para receber o sangue. De volta oxigenado para ele contrair de novo no próximo ciclo. Então, o coração é uma bomba que bombeia o sangue para todos os tecidos do organismo para alimentar todos esses tecidos. Ou seja, no finalzinho das contas, a célula que ela precisa de oxigênio para se manter viva. E aí, quando a gente fala 12 por 8, ou vocês falam 120 por 80, isso, de alguma forma, exemplifica ou mostra a força que o coração está fazendo para poder ejetar aquele sangue? É isso que faz essa variação da pressão? A Marildes disse muito bem. Na verdade, você tem uma resistência vascular, os vasos sanguíneos, eles criam uma resistência à ejeção do coração. Quando o coração faz a contração, os vasos sanguíneos criam uma resistência para mandar esse sangue. Então, essa resistência que você cria
é exatamente a pressão sistólica, a máxima que você tem no coração. E hoje em dia, o que é considerado uma pressão arterial boa, normal? A gente considera acima de 140 por 90 o paciente hipertenso. Então, já acima de 140 seria por 90, 14 por 9. Ah. Então, 13 por 8,5 é o paciente que já tem que estar sob vigilância. É o paciente que tem que estar acompanhado periodicamente, que é um paciente que, com certeza, futuramente ele vai desenvolver uma fase inicial da hipertensão. E o outro lado? A pessoa que tem uma pressão mais baixa, 9 por 5, 10 por 6 e não passa disso. Existe risco nessa faixa? Não. Não. A pessoa que tem a pressão baixa é porque o organismo dela se adaptou a isso. Às vezes tem um pouquinho de sonolência, uma bambeza, uma tonteirinha, mas isso quer dizer que os vasos são mais relaxados, não exercem tanto força para a passagem do sangue. Mas o organismo se adapta a isso, acostuma a esses níveis mais baixos. E isso é até de uma certa forma bom, antes baixa do que alta. Antes baixa do que alta. Bom, vocês então estão explicando que o ideal, assim, a partir de 14 por 9 já é considerada hipertensão. Mas inúmeros fatores na nossa vida fazem a gente ficar mais aflitos e o coração bate mais rápido, a pressão sobe, então seja um susto, um momento de estresse, no trabalho ou algum trauma, enfim. Às vezes a nossa pressão flutua e você vai medir a pressão naquele momento e ela dá 14 por 9. Já se tem, a partir daí, um diagnóstico de hipertensão? Não. Na verdade, você tem que ter 3 medidas em datas, em oportunidades diferentes para você caracterizar a hipertensão arterial. Esse paciente é um paciente que tem que estar sob vigilância porque ele, muito provavelmente, vai desenvolver futuramente a hipertensão arterial. Então, é um paciente que tem que ser avaliado no sentido de se não tem doença renal, se é um paciente que ele não tem, como é a alimentação dele, se é um paciente obeso com sobrepeso, é um paciente se faz atividade física ou não, se fuma ou não, né? Se é um paciente diabético ou não. Então, são vários fatores. Esse paciente tem que ser avaliado de uma maneira muito criteriosa, porque, logicamente, 14 por 9 não é uma pressão normal. Entendo. Bom, o doutor Evandro já citou aqui uma série de fatores que podem interferir. Eu gostaria, então, que vocês explicassem, doutora Marisa, você explicasse, então, quais são os fatores de risco para a hipertensão arterial, para a doença mesmo? Pois é, você usou aí o plural, né? Quando a gente, em medicina, a gente sabe que quando tem mais de um fator, na verdade a gente não tem certeza de nenhum deles, né? Então, porque eu realmente falei os fatores. Pois é. Então, a hipertensão, geralmente a gente classifica assim, hipertensão primária e hipertensão secundária. A hipertensão primária corresponde a mais de 90% dos casos de hipertensão, é aquela que a gente não acha o fator único, isolado, para a causa da hipertensão. Então, a grande maioria dos hipertensão primários, né, que não tem uma causa. A hipertensão secundária é quando a gente acha lá um problema no rim, um problema endocrinológico, um tumor que está fazendo a pressão subir. Então, hipertensão secundária que é mais rara. Entendi. Tá? Corresponde a no máximo 10% dos casos de hipertensão arterial. Agora, voltemos a mais primária, então, que é mais frequente. Comum. Pois é. Então, aí tem uma série de fatores que fazem com que a pessoa se torne hipertenso. A hereditariedade, né? A história na família existe. Isso é genético, tá? É transmitido através de gene que vai acabar, essa pessoa tem um perfil para se tornar hipertenso em determinado momento da vida. Agora, outros fatores são externos, né? Muitas vezes. Por isso que o doutor Evandro já citou, né? O estresse do dia a dia. Algumas pessoas são sensíveis ao sal, né? O excesso de sal. E nós brasileiros temos um péssimo hábito de ingerir muito sal. A ansiedade, uma noite mal dormida, trabalhar muitas horas, não ter lazer, não ter descanso. Esse mundo de hoje, a correria que é... Acho que ninguém se identificou com nada disso. Você falou, ninguém tem esse problema, trabalhar muito, eu não conseguir dormir bem. Pois né? Então é por isso que a hipertensão vem cada vez mais se tornando mais frequente na população. Você citou aqui uma coisa que é a genética. Sim. O gene a gente não tem como mudar. Nascemos com ele é daquele jeito. Mas você pode, naquele gene, ele pode vir a se expressar e se tornar uma doença ou não, a partir dos nossos hábitos, do que a gente faz no dia a dia ou deixa de fazer. E eu gostaria, então, que vocês salientassem de que maneira, a partir do momento que você tem genética, você citou aqui a família,
Ocorre a família. Mas a partir do momento que você tem essa genética, você tem um pai que tem hipertensão, uma mãe, enfim, de que maneira você pode trabalhar os seus fatores ambientais para minimizar o risco de você desenvolver a hipertensão? Bom, isso é muito importante, porque, primeira coisa, a Marisa já comentou, né, o sal. Né? Então, o paciente que tem pais hipertensos, ele tem uma tendência muito grande, provavelmente ele vai ser hipertenso. Tem a possibilidade superior a 50% de ser hipertenso. Ah, é? Isso é importante. Outra coisa, se ele for obeso com pais hipertensos, a possibilidade de ser hipertenso é muito grande. Ou seja, nós temos que corrigir a obesidade dele, chegar a um nível de índice de massa corporal abaixo de 25 para ele se tornar um paciente saudável no sentido de peso. Outra coisa, o hábito alimentar. Fast food, o alimento, a própria refeição de self-service, que é um alimento, que é uma comida que você não tem a vigilância sanitária, ela não vigia o sal, não vigia o colesterol no self-service, ela vigia em questão de higiene. Né? Então, isso você tem que estar muito atento, porque na maioria das vezes você tem um excesso de sódio, um excesso de colesterol, que são fatores que ocasionam a hipertensão arterial. Outra coisa que é importante a gente falar é o álcool. O álcool é um hipertensor. Então, o paciente que faz uso de álcool frequente, ele pode se tornar hipertenso em decorrência do abuso do álcool. Daqui a pouco a gente continua falando mais desses e outros fatores e de sintomas, se é que eles existem. E vocês estão falando muito do sódio, do sal. Quanto que seria o ideal, então, por dia da gente consumir? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Estamos hoje, então, conversando, fazendo um debate sobre hipertensão arterial. Participe com a gente por telefone ou por e-mail. Lembrando que o número de contato é 3209-0119. E o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. E o nosso intervalo é rápido. Voltamos daqui a pouco.